A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Um excelente domingo para todos que estão aí nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Já compartilhei aí nos grupos de WhatsApp esse link para que você possa compartilhar com o máximo de pessoas, para que elas possam estar conosco aqui participando desse estudo abençoado, que eu não tenho dúvida, querido, que vai ser bênção na sua vida, como foi na minha vida também, enquanto eu estava estudando acerca desse tema. Amém, querido? Aproveito aqui para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa, seus filhos, a nossa missionária Magda, os seus filhos Thalita e Tiago, a nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, a essa família que, como eu sempre falo, que foi chamada para uma missão aqui nessa terra, para cuidar de pessoas, famílias, ovelhas, ministérios, empresas e empresários, e fazem isso com muita responsabilidade, compromisso e comprometimento. Amém, querido? Então, mais uma vez, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas e pode ter certeza, querido, que vai ser bênção na vida de todos nós. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema para que eu compartilhasse com você. E esse tema diz assim: lidando biblicamente com a procrastinação. Veja que tema interessante e abençoado, né? Nós vamos falar acerca da procrastinação à luz da Bíblia. E o Senhor me levou ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, e depois ele me levou também ali no livro de Colossenses, também no capítulo 3, porém, nós vamos falar ali no versículo 23. Então, esse foi o tema que o Senhor me deu, né, lidando biblicamente com a procrastinação, para que nós venhamos estudar isso que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos orar ao Senhor. E eu peço que aí onde você estiver, que você curve a sua cabeça, para que nós venhamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus, para que eu não venha falar aqui, querido, nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo e eu tenho certeza que esse também é o desejo de Deus. Então aí, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te pedir obrigado, Senhor, por este dia na tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, obrigado pelo ar que nós respiramos. Eu quero te pedir obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te pedir obrigado pelo alimento que tu concede que chegue em nossas mesas. E quero te agradecer também por todos os livramentos que tu tem nos dado em todos os dias das nossas vidas. Te peço também, Senhor, nesse momento, que tu toma a frente desse estudo, Pai amado, da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha falar aqui, Pai, nada que saia do meu coração, mas que esse Senhor que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. Que essa palavra, Pai amado, venha fazer um diferencial na vida dos teus filhos nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora, meu irmão, nós vamos aqui para o texto da palavra de Deus, ao qual eu falei com você do livro de Tessalonicenses e do livro de Colossenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim para mim e para você: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E agora nós vamos ali para o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que a palavra de Deus diz: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, são dois textos da palavra de Deus. Esses textos, eles são profundos. Foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse esse estudo com você nesse dia de hoje. E é com muito amor no coração e temor a Deus que nós devemos dizer não à procrastinação. Amém, querido?
e sem buscarmos produtividade para ser uma pessoa melhor e bem-sucedida em nossos projetos e realizações pessoais. Então, nós temos que, a todo momento, estarmos buscando o quê? Nós sermos melhores em tudo que nós venhamos fazer. E esse é o desejo do Senhor para o meu coração, para o seu coração, para a minha vida e para a sua vida. A procrastinação, ela pode ser definida como deixar o quê, para você entender? Alguma coisa para depois. Adiar uma tarefa ou uma ação e deixar para que seja feita depois. E, normalmente, essas tarefas que a gente adia, que a gente posterga, que a gente deixa para frente para poder fazer, normalmente elas se tornam mais trabalhosas para nós. Ou, muitas das vezes, não traz nenhum benefício a curto prazo para quem executa, porque Deus nos dá o tempo suficiente para nós fazermos as coisas e a gente vai deixando para amanhã, vai deixando para depois da manhã, vai empurrando para frente, vai postergando tudo que a gente vai fazer. A procrastinação também, ela tem muito a ver com o quê? Com o orgulho. E o orgulho, ele faz o que? Ele nos afasta de Deus. Porque é como que em nossos corações nós estarmos afirmando para nós mesmos que nós não precisamos de Deus. Que nós podemos fazer as coisas sem o auxílio e sem a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Aquele, querido, que deixa tudo para a última hora, mostra não precisar de Deus. Ele mostra ser governador de si só, que ele não precisa que Deus esteja inserido naquilo que ele venha fazer. E nem para determinar a agenda dele, do dia a dia, dos seus afazeres. Normalmente, querido, o procrastinador, ele é o quê? Soberbo, ele é arrogante, ele se acha o quê? Mais sábio que as demais pessoas. E quando, querido, ele age dessa forma, ele está indo frontalmente contra quê? Contra uma palavra que Paulo nos disse no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Paulo nos deixa uma palavra acerca disso que nós estamos falando e estudando aqui hoje. Paulo nos diz em Romanos 12, 16, tende o mesmo sentimentos um para com os outros, em lugar de serdes o quê? Orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então aqui Paulo já nos dá uma palavra para que nós não venhamos ser sábios aos nossos próprios olhos. Outra coisa que está muito em linha, com a procrastinação é a preguiça. É outro pecado disfarçado durante o processo de procrastinação. E é disfarçado por quê? Por que eu estou dizendo que a preguiça ela é disfarçada? Porque a preguiça, querido, ela não é um pecado socialmente aceito. Hoje, se for perguntar para mim, para você, para qualquer pessoa, ninguém aceita o ser preguiçoso. E com isso, no mundo lá fora, os preguiçosos, eles nunca são aplaudidos. É verdade, nunca devem ser mesmo. Mas os procrastinadores, sim. E com isso damos o quê? Outro nome para o pecado da procrastinação. Nós chamamos de preguiça, mas na realidade a pessoa está o quê? Procrastinando. Mesmo entre as pessoas, querido, que luta contra a procrastinação, é difícil de encontrar o quê? Alguém que se intitule como preguiçoso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque na visão dele, ele não fica sem fazer nada enquanto adia uma tarefa. Qual é o tipo de pensamento dele? Ele faz apenas outras tarefas ou outras coisas que são menos importantes. Então, na visão do procrastinador, ele nunca está sem fazer nada, ele está fazendo alguma coisa. Porém, que não é tão importante, não é aquilo que deveria ser feito. Quando nós vamos ali, querido, no livro de Provérbios, fala muito a respeito da preguiça. Lá em Provérbios 13, 4, diz, o preguiçoso, ele deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta.
No mesmo livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, tem outra palavra falando para mim e para você acerca do preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos, ser sábio, não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. O preguiçoso, ele morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalho. Então, amados, diante de uma palavra dessa que nós lemos aqui, é sábio e prudente deixar a preguiça de lado e trabalhar diligentemente com aquilo que Deus tem nos dado. Então, nós temos que estabelecer prioridades nas nossas vidas acerca de tudo aquilo que Deus nos concede. Quando vamos no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 6, a palavra de Deus também nos fala acerca disso. Vemos como a preguiça pode estar ligada ao orgulho. Aqui a gente vê claramente como a preguiça, ela está ligada ao orgulho, e por isso eu estou te dizendo isso. Porque a palavra diz, mais preguiçoso, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Então aqui, querido, a palavra era bem clara para mim e para você. O sábio autor do livro de Eclesiastes nos diz como deve ser o nosso procedimento diante das tarefas da nossa agenda. Depois desse estudo, você vai no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver de fazer, faça para quê? Conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Então, essa é a palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje. E tanto quando nós estamos falando sobre orgulho, como sobre preguiça, nós estamos falando acerca de quê? Nós estamos falando acerca do tempo. O orgulho, a preguiça, a procrastinação tem tudo a ver com o tempo. E que tempo seria esse, irmão Gilson? Tempo adiado, tempo perdido, tempo usado para fazer as tarefas que a gente faz, aproveitamento do nosso tempo, limites do nosso tempo. A Bíblia, ela trata diversas vezes acerca do tempo, chamando a nossa atenção para quê? Para a finitude dos nossos dias. E quando ela fala aqui acerca de a finitude, ela está falando final dos nossos dias. E para a soberania de Deus sobre o tempo que ele nos dá. Então nós temos que entender bem que o tempo que nos é dado, ele é dado por Deus. E como nós devemos administrar esse tempo. A falta de tempo, querido, a agenda cheia, elas são desculpas apresentadas por quem? Pelo procrastinador. Ele sempre não tem tempo, ele sempre está com a agenda cheia. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, isso pode ser pecado diante de Deus? Sim, pode ser pecado diante de Deus. Então, de que maneira Deus pode se desagradar da nossa agenda cheia? Então, querido, se nós considerarmos que nós somos apenas mordomos do tempo, guarda isso contigo. Eu e você, nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá. E nós temos que entender que nós temos que usar esse tempo para a glória dele. Poderemos facilmente perceber que Deus nos dá tempo suficiente para nós cumprirmos com todas as nossas tarefas. Mas ele nos dá tempo também para nós cumprirmos a vontade dele. E aí, querido, Deus com certeza ele não errou na organização da nossa agenda quando ele nos deu muitas coisas para nós fazermos. O que acontece é que nós é que erramos quando achamos que tudo que está na nossa agenda é da vontade de Deus. E aí nos cabe uma pergunta aqui. Será que tudo que está na minha agenda durante o dia, será que tudo que está na sua agenda durante o dia é da vontade de Deus? Então, quando erramos, irmão Gilson, nós erramos quando não analisamos a nossa agenda a partir dos propósitos divinos para a nossa vida.
Então, a nossa agenda de tempo que o Senhor nos deu tem que estar inserido o propósito de vida divino. Por quê? Porque são os propósitos divinos, querido, que nos aproxima de Deus. São os propósitos divinos que nos levam o quê? À salvação. São os propósitos divinos que nos levam a quê? À vida eterna. A realidade da falta de tempo nas nossas vidas deveria nos conduzir a pensar em como podemos utilizar melhor o tempo que Deus nos dá. É isso que hoje nós temos que entender aqui. No capítulo 5 de Efésios, versículo 15 e 16, Paulo nos fala a respeito de como podemos ser imitadores de Cristo. E quando ele nos fala aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, ele nos fala isso, de como nós devemos usar o nosso tempo, de como nós devemos administrar o nosso tempo. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio. E aqui, quando ele fala para nós olharmos, para não andarmos como nécio, ele está falando para nós não andarmos como os ignorantes, irresponsáveis, e sim como sábios, remindo que o tempo, porque os dias são maus. E nesse contexto que o Paulo está querendo nos falar acerca de remir o nosso tempo, é buscar em cada oportunidade um modo de ser melhor, imitador de Cristo, no exercício do nosso tempo, na utilidade do nosso tempo. Então, querido, o que entendemos aqui é que em todos os momentos do nosso dia e da nossa vida, nós devemos viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Cristo viveu para a glória do Pai. Mas o que acontece é que a nossa agenda não está cheia de compromissos com a glória do Pai. Amém, querido? Mas sim com os nossos prazeres e as nossas necessidades do dia a dia. A cultura do mundo, ela prega para mim e para você que nós devemos gastar cada vez mais tempo conosco. Amém? Que devemos ter uma lista de tarefas porque o nosso tempo é muito precioso. Sim, o meu tempo, o seu tempo, ele é muito precioso. E que devemos aproveitá-lo de todas as formas, mas fazendo o quê? Enchendo até o limite para que tenhamos a certeza de que estamos enquadrados no padrão exigido. E que padrão é esse? Padrão do mundo? Enchermos a nossa agenda para estarmos inseridos no padrão do mundo? Será que isso é a maneira correta de nós usarmos o nosso tempo? Querido, eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu vou te falar agora. O que, irmão Gilson? Se não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, estamos trabalhando para outro Senhor. É isso mesmo, querido. Guarda isso que eu estou te dizendo nesse dia de hoje. Se não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós estamos trabalhando para outro Senhor. E por que você está falando isso, irmão Gilson? Porque nós somos mordomos do tempo e não senhores dele. Guarde isso de uma vez por todas. Nós somos mordomos do tempo e não senhores dele. E como mordomos, querida, a primeira coisa a fazer, eu e você, é verificar com o Senhor, com ele, como ele quer que nós venhamos a usar o nosso tempo. Será que nós estamos usando o nosso tempo da forma que o Senhor quer? A partir daí, sim, querido, poderemos organizar a nossa agenda, encontrarmos o tempo necessário para todas as tarefas, sem precisar fazer o quê? Sem precisar procrastinar o tempo de Deus, o lugar de Deus nas nossas vidas. Fazendo o quê? Estabelecendo prioridades corretas. E estabelecer prioridades corretas é uma das principais medidas para evitar o quê? A procrastinação do tempo que nós temos que dedicar ao nosso Senhor. E eu estou te dizendo isso, querido, porque Deus não se agrada, né, do nosso mau uso do tempo. Deus não se agrada de nós abrirmos mão da oração. Deus não se agrada de nós abrirmos
tempo, né, de nós postergarmos o tempo acerca de estudar a palavra. Deus não se agrada quando nós não demandamos tempo para estar com a nossa família. Família é criação de Deus, família é um projeto de Deus. E Deus não se agrada, querido, quando deixamos o quê? Um trabalho para a última hora. Deus sempre nos dá tempo para fazermos tudo dentro do tempo devido e necessário. E muitas das vezes deixamos de fazer coisas dentro do seu devido tempo, do seu determinado tempo, e fazemos tudo em cima da hora. Quer ver um exemplo que eu vou te dar, querido? Acerca de Maria e de Marta. Amém? As tarefas que Marta tirou para poder fazer, elas foram pecaminosas? Elas foram atitudes ruins? É claro que não. Mas Maria, ela teve uma prioridade. E qual foi a prioridade? Está nos pés do Senhor, naquele momento que ele estava junto dela. Então, estar aos pés do Senhor era mais importante do que fazer o serviço da casa naquele momento. Então, aqui a gente vê que nós temos que aprender ao quê? A ter prioridade dentro do nosso tempo. Então, querido, preste atenção no que eu vou falar. A maioria dos pecados são o quê? Exageros pecaminosos de coisas boas. É isso que acontece. A maioria dos pecados que cometemos com o tempo que o Senhor nos deu são coisas exageradas, mas pecaminosas de coisas boas. Só para você ter uma ideia, na estatística que eu vou te passar agora, em apenas um dia nós temos 1.440 minutos disponíveis. É isso mesmo, eu e você, o Senhor nos deu durante um dia 1.440 minutos disponíveis. Se nós considerarmos o tempo, o período que nós estamos dormindo, em média de 8 horas, 480 minutos, ainda vai nos sobrar 960 minutos durante um dia. E aqui fica bem claro, querido, as prioridades, quando percebemos a dificuldade que muitas pessoas têm de passar 15 minutos orando, desses 960 minutos que ela tem durante o dia, de passar 15 minutos em oração, lendo a palavra. E aí, querido, talvez você que esteja me assistindo aí hoje, seja uma dessas pessoas que durante esses 960 minutos que você está acordado durante um dia, você não consegue tirar um tempo de 15 minutos, pelo menos, para orar, para ler a palavra, para falar com Deus. Então, querido, cada minuto dos nossos dias precisa ser colocado diante do altar do Senhor. Guarde isso. Cada minuto da minha vida e da sua vida, ele precisa ser colocado diante do altar do Senhor. Para quê? Para que seja dirigido por ele, pela sabedoria dele, pela vontade dele. Então, querido, diante da análise bíblica do que é a procrastinação, como agir para se livrar desse terrível hábito de uma vez por todas, de procrastinar tudo que é da parte de Deus. Existem algumas ferramentas, algumas maneiras, mas não há uma fórmula mágica, mas a maneira que existe é o quê? É nós nos arrependermos, é nós buscarmos intimidade com o Senhor, é nós buscarmos orar, é nós buscarmos jejuar, é nós buscarmos ler a palavra de Deus. E cada pessoa, querido, terá que lidar de uma maneira diferente com o seu pecado da procrastinação. Eu vou ter que ter a minha maneira de lidar com isso, e você vai ter que a sua maneira de lidar com isso, fazendo o quê? Examinando os nossos corações à luz da palavra de Deus. Para quê? Para descobrir onde esse mal pode estar escondido, para que ele seja tirado da minha vida, para que ele seja tirado da sua vida. Porém, querido, para todas as pessoas que desejam parar de procrastinar, o primeiro passo é o mesmo para todo mundo, é o primeiro passo para mim, é o primeiro passo para você. E qual é esse primeiro passo, irmão Gilson? Se arrepender
daquilo que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. E o nosso Senhor, ele é compassivo, ele nos ama. Quando nós vamos ali no livro de Salmos 86:15, o Senhor diz: mas tu, Senhor, és compassivo, cheio de graça, paciente, grande e misericordioso. Então, o meu Senhor, o seu Senhor, ele é compassível, ele é cheio de graça, ele é paciente comigo e com você, ele é misericordioso comigo e com você. E se chegarmos a ele, querido, com humildade, através de Cristo, fazendo o quê? Confessando o nosso pecado da procrastinação e pedindo ajuda para ele, toda a nossa administração do nosso tempo, ela vai ser o quê? Perdoada, ela vai ser tratada. Nós vamos aprender verdadeiramente a usar o nosso tempo devido, da forma que nós devemos usar, conosco, com a nossa família, mas também com Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz para mim e para você, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo erro. E aqui, querido, eu vou finalizando esse estudo, deixando uma palavra para você guardar no seu coração. Qual palavra é essa, irmão Gilson? Que o maior inimigo, querido, dos seus sonhos, o maior inimigo das suas conquistas, o maior inimigo do seu futuro, o maior inimigo da sua salvação é a procrastinação. Guarde isso, querido. O Senhor nos proporcionou essa palavra nesse dia de hoje como um sinal de alerta para a minha vida e para a sua vida, para a partir de hoje nós nunca mais procrastinarmos o tempo que é devido ao Senhor. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? E agora, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor para que essa palavra seja firmada no meu coração, para que essa palavra seja firmada no seu coração e que a partir de hoje, querido, nós não venhamos nunca mais procrastinar o tempo que é devido ao nosso Senhor. Curve a sua cabeça, querido. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeste, Pai amado, acerca da procrastinação. Muitas das vezes, Senhor, o que fazemos é isso. Nós demandamos tempo para muitas coisas, mas quando chega aquele tempo devido que temos que dedicar a Ti, a Tua palavra, a oração, a intimidade contigo, a gente busca sempre, Senhor, procrastinar. Que esse mal, Pai amado, nesse dia de hoje saia do nosso coração. Que essa palavra, Pai amado, vá ao encontro de tudo aquilo que nós precisávamos ouvir nesse dia de hoje, Pai amado, acerca de tempo dedicado a Ti, a Tua palavra, a intimidade contigo. Que os Teus queridos, Pai amado, possam ter recebido essa palavra em seu coração, um coração de terra fértil, que receba essa semente da palavra e que essa palavra ela se multiplique a 100 por 1 no coração de cada querido e querida que está aqui, Pai amado, nos ouvindo hoje. E que essa semente, Pai amado, ela se multiplique em nossos corações a 100 por 1. E que essa palavra, Senhor, não fica no campo apenas da audição, mas que essa palavra, Pai amado, fica no campo da prática, que ela fique guardada em nossos corações e que possamos pô-la em prática em todos os dias da nossa vida, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém, querido. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu no dia de hoje acerca da procrastinação? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e fazer morada, para que você nunca mais esqueça do que o Senhor falou conosco aqui nesse dia de hoje. Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso mostra para o Senhor que você está buscando conhecimento, entendimento da palavra dele, para que você possa crescer como pessoas, crescer como homem e mulher de Deus, para que você possa aplicar essa palavra no seio da sua família. E o Senhor, querido, ele se agrada dessa sua atitude. Muito obrigado por você estar aí até esse momento.
Que Deus te abençoe com o melhor dessa terra. E não se esqueça que todos os domingos, precisamente às 16 horas, nós temos o estudo da Palavra de Deus, da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. E você é nosso convidado todos os domingos. Quando participar desse estudo, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas para que elas possam ser abençoadas, como nós estamos sendo abençoados aqui também nesse dia de hoje. E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. A partir das 18h30, tem uma palavra de Deus te aguardando lá na ADMA, que vai fazer toda a diferença na sua vida, que vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu mês, no seu ano, e eu tenho certeza que você vai sair de lá renovado. Amém? Então, querido, um beijão no seu coração, muito obrigado por você estar aí até esse momento, e o que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção e coisas boas. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém.